Saúde agora, a campanha Março Amarelo ressalta a importância da conscientização e do tratamento precoce da endometriose. No Brasil, a doença atinge 1 a cada 10 mulheres. São 7 milhões de casos. Endometriose é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo nossa colunista, a doutora Andréa Larissa, que é ginecologista. Bom dia! Bom dia! Que bom começar a Semana da Mulher aqui com vocês. Pois é, e falando de saúde da mulher também, Sim. né, doutora? É um tema muito importante. Março reforça esse alerta, né? E claro que eu conto com a participação de você que está aí em casa. Participa do quadro Só Saúde. Como, Bruna? Enviando perguntas, compartilhando, quem sabe, uma experiência com a gente. O WhatsApp do Mulher Demais, ó, o telefone já está até aqui, ó, pertinho, para você enviar sua mensagem. Em tempo real, eu vou trazendo as questões aqui para a doutora Andréa Larissa. 991050400. Se para você o Instagram for mais fácil, pode mandar sua pergunta por lá também, no @CorreioTV. Antes de qualquer coisa, doutora, é preciso saber o conceito, né? Que doença é essa? O que é a endometriose? Explica pra gente. Existe uma parte dentro do útero que a gente chama endométrio. Quando esse tecido ele está fora deste local, ou seja, do útero para fora, em qualquer parte do corpo, então a gente chama endometriose. Portanto, é quando o endométrio está no local errado do corpo da mulher. Eu não vou chamar nem errado, um local diferente do corpo da mulher. E é interessante observar que esse tecido ele responde à ação dos hormônios. Por isso que muitas mulheres sentem mais desconforto perto de menstruar. Que essa camadinha que vai crescer e vai descamar, vai sair na menstruação. Existe uma causa, doutora? Como é que a endometriose surge no organismo da mulher? Infelizmente, a gente não sabe a causa específica, a gente tem teorias. Existe desde aquela que existe uma obstrução, que esse tecido escoe e saia na menstruação, ou ele volte para a cavidade abdominal e fixe, causando endometriose, mas também existe a teoria de que o próprio tecido do corpo se diferencia nesse tecido em locais diferentes do que dentro do útero. Então a gente infelizmente não tem uma causa específica, mas cada vez mais a gente está buscando formas de saber e tratar. A gente está vendo uma ilustração aí na tela, né, doutora? Eu queria que você explicasse pra gente. São focos de endometriose? Como é que se chamam aí esses acho que, pontos. Esses pontos, né, que estão aí na ilustração, que estão mais demarcados, né? Isso. Como é que... A gente vê bem aí na foto que da parte, por fora da parede do útero, né, da musculatura, existem esses focos de endometriose, que a gente chama assim de lesões achocolatadas. Então, a coloração específica, característica, são essas lesõezinhas. A gente até compara como se fosse queimado de cigarro, sabe? Aquelas lesões. Mas existem outros, e isso pode ser, ó, se tiver no ovário, como tem na foto, a gente chama endometrioma. É quando a endometriose está no ovário. E existe também esses implantes, esses focos de endometriose, ele pode, por exemplo, estar na barriga, estar no intestino, estar na bexiga, no pulmão, no cérebro. Tudo é endometriose. Claro que os locais mais comuns é dentro da barriga, na cavidade abdominal e pélvica, que a gente chama. Entendi. Existem fatores de risco, como, por exemplo, até a própria genética, doutora, que podem influenciar no aparecimento aí desses focos? Tem um componente genético, sim, e a gente vê que existem causas obstrutivas, alguma malformação uterina ou alguma formação de vagina que dificulta esse escoamento. E a gente tem cada vez mais visto a endometriose, porque talvez a gente tenha buscado mais com recursos diagnósticos, sim, mas tem um componente genético. A gente está falando aqui de endometriose e é interessante que outras perguntas vão aparecendo aqui que estão relacionadas ao assunto e também à saúde da mulher. A Vera de Bahia diz que tem 53 anos de idade. Ela disse que a menstruação dela vem um mês sim, o outro não. A menstruação tem alguma relação aí com a endometriose, a ausência ou excesso também, doutora? O que tem mais característica é que todos os sintomas da endometriose, eles aumentam perto do período menstrual e na menstruação.
menstruação. Então, a gente até fala que essa é uma fase muito importante para o médico, para o ginecologista examinar. Por quê? Aquele mesmo tecido que está escoando dentro do útero, que vai ter a menstruação, em outros locais do corpo ele também está acontecendo. E existe um processo inflamatório localizado. Então, a correlação com menstruação é essa. E também mulheres que têm endometriose podem ter sangramentos menstruais mais aumentados. Mas nesse caso dessa nossa telespectadora, de 53 anos, ela está provavelmente se aproximando da menopausa. Sim. E é interessante entender que a endometriose depende da ação dos hormônios. Portanto, chegando à menopausa, vai diminuir os sintomas, vai reduzir a endometriose. É um fator até bom, né? E também lembrar, entre os fatores, cesarianas também predispõem à endometriose. Olha que interessante. A gente até já adiantou uma telinha aí com alguns sintomas, que são aqueles sinais de alerta, né? Para que você que está acompanhando Mulher Demais possa perceber, poxa, será que eu tenho? Será que eu não tenho endometriose? Vamos entender aí, ó. Cólicas menstruais. Não são aquelas cólicas consideradas comuns, normais, né, doutora? Isso. É uma cólica bem acentuada mesmo? Isso. A gente sempre fala que a cólica, que ela pode estar na menstruação e fora da menstruação. Certo. E uma característica que chama a atenção para a endometriose é que ela é sempre maior a cada mês, que a gente chama que ela é progressiva e é o que a gente chama de lancinante, é aquela que me tira das minhas atividades mesmo. Sim. Eu estou sempre buscando mais anti-inflamatórios, mais medicamentos e tratamentos para aliviar a dor. Teve mais alguns, né? Vamos colocar aí mais uma vez, por favor, a tela, para a gente entender melhor esses sintomas. Falamos sobre as cólicas menstruais, dores, né? Durante e após a relação sexual também é um sinal de alerta, né, doutora? Sim. É a doença que chama mais atenção pela dor, tá? Sim. É uma dor pélvica, uma dor crônica, uma dor progressiva e uma dor que dificulta também a engravidar. Tem mais aí, ó, dores abdominais e lombares, também fora do período menstrual, a doutora Andréa já pontuou pra gente. Dor ou dificuldade para evacuar ou urinar durante o período menstrual, sangramento intestinal ou urinário durante o período menstrual. Então, realmente está muito atrelada aí a questão da menstruação, né, doutora? Sim, porque esse tecido, ele vai crescer e vai descamar onde ele estiver durante a menstruação. Então, sangrar durante o período menstrual pela bexiga, pelo reto, chama atenção e alerta para a endometriose que está cometendo esses órgãos. A nossa telespectadora aqui trouxe um relato, é a Marta. Obrigada, Marta, por dividir isso com a gente. Ela disse que durante muitos anos a endometriose causou sangramentos por meses, só que apesar de fazer vários exames transvaginais, ela não descobriu que tinha endometriose e, portanto, ela foi descartada. Porém, ao realizar uma laqueadura, descobriu que estava por trás do ovário, motivo pelo qual não aparecia no exame. Isso é uma queixa comum aí, Isso doutora? é comum. A ultrassom é um exame muito bom na ginecologia, mas na endometriose, que pode estar por trás do útero, no intestino, ele não é o melhor exame, a menos que eu faça uma ultrassonografia com preparo intestinal. Isso é muito comum, nem é um erro de quem fez o ultrassom, tá? A gente tem outros exames melhores para ver as localizações, tá certo? Da endometriose, mas o mais alerta. Se tem uma dor, se tem um desconforto, se tem um sangramento que não está tendo nada no exame do ultrassom, mas tem a clínica, eu estou sentindo, está sangrando, conversa com o médico, pergunta, não tem nenhum outro exame não que eu possa estar fazendo? Sim. Perfeito, né? Então, se a gente já está conversando aqui, trazendo esses sinais e sintomas, se a pessoa identificou algum deles, claro, buscar a ajuda de um especialista, no caso aqui a ginecologista pode ser, deve ser, mas quais são os exames a procurar? Tem a ultrassom? Tem a ultrassonografia, Sim. tem a ressonância magnética. Certo. A ressonância é um exame excelente para visualizar quando a endometriose está por trás do útero, está por trás, até se for muito grande, que causar um aumento exagerado do ovário, que a gente chama retroperitônio. Existe uma parte, por isso que algumas mulheres têm dificuldade para ter dor na relação sexual, que está ali no fundo do saco posterior, que é a parte posterior do útero, que é o segundo local onde a endometriose é mais frequente. Primeiro é o ovário. Entendi, ó. Vamos trazer aqui também um relato da Josiane, que disse que fez uma cirurgia de endometriose há 20 dias. Ela disse que tinha vários sintomas, dor ao evacuar, ardência no ânus, dor pélvica, dores lombares, 24 horas por dia.
Mas, mesmo após a cirurgia, ela disse que não sentiu melhora nenhuma. São 20 dias, doutora, é muito recente ainda. Ela pode estar até sentindo a dor do próprio processo inflamatório cirúrgico, tá? O interessante é dizer que endometriose é uma doença crônica, não quer dizer que operou e ficou livre. Tem que sempre estar tratando. Os tratamentos são clínicos e ou cirúrgicos. Se operou, tem que continuar um tratamento clínico, porque o tecido tem a capacidade de se diferenciar de novo em endometriose. Então, a endometriose é para ser tratada sempre durante toda a vida da mulher, né, que operou e vai deixar. Mas provavelmente ela tem ainda uma dor, desconforto do pós-operatório. Não dá para com 20 dias a gente dizer, ótimo, foi a resposta excelente, tá? Você começou dizendo que é 1 a cada 10 mulheres. Isso. Mas quando a gente vai para a cirurgia ginecológica, tá, é 5 a cada 10. Quando a gente vai para mulheres que têm dificuldade de engravidar, são 6 a cada 10. Nossa. Então, entender que isso vai aumentando quando a gente vai trazendo para os sintomas, porque a endometriose causa. Muito bem. No próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto, endometriose. É o tema de hoje no quadro Só Saúde, aqui com a presença da ginecologista, a doutora Andréa Larissa. Você vai mandando mensagens para a gente no 991050400 ou também pelo nosso Instagram, o @CorreioTV. Deixa lá sua mensagem, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Tá certo? Tá certo, doutora? Tá ótimo. Beleza, combinadíssimo então. Vamos dar uma olhadinha aqui no